Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos a nossos encontros formativos da Palavra de Deus, promovido pela comunidade Canção Nova aqui em Brasília, capital do Brasil. No centro do Brasil, levando a Palavra de Deus para todos os corações. Já de início, eu convido você a curtir mesmo, o nosso canal aqui no YouTube. Ele é importante para que você possa continuar recebendo os outros nossos conteúdos de evangelização. E hoje nós vamos para a nossa terceira etapa da nossa formação, a Bíblia, este tesouro escondido. A palavra de Deus é um tesouro escondido, precioso, maravilhoso, que nós tivemos ontem a graça de meditá-lo, de meditar o que é esse tesouro, de meditar o que é essa pérola preciosa. E eu já começo dizendo o seguinte: na Bíblia, nós encontramos muitas pérolas. Pérola que dá o brilho, que dá o destaque, que dá a orientação, que dá a luz que a nossa vida precisa. Uma mesma palavra que eu escuto hoje, amanhã eu escutando ela novamente, ela vai ter um outro sabor, um outro significado, uma outra luz, uma outra direção. Por isso que a palavra de Deus ela é boa nova, porque ela é nova a cada dia. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão em busca de novidades. A palavra de Deus não é novidade. A palavra de Deus, como diz a carta aos Hebreus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Então eu sei que nós somos muito curiosos por novidades. Você recebe agora uma coisa, já não serve mais, você já descarta porque já não é mais nada novo. A palavra de Deus não é novidade, ela é boa nova. Ela é sempre nova. Ela sempre faz nova todas as coisas para quem se volta para ela. Nós estamos também aqui na nossa formação nos voltando para Jesus, palavra viva. Para Jesus, palavra que é adorada, palavra que é glorificada. Nós nos voltamos para Jesus, essa palavra que nos salva e que nos liberta. Mas sabe, um dia se aproximaram de Jesus e disseram: olha Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus disse: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então hoje na nossa terceira formação, que é a conclusão, nós vamos realmente mergulhar nesse sentido. O que é ouvir e praticar a palavra de Deus? Porque são duas coisas necessárias, essenciais, indispensáveis na nossa relação com a palavra de Deus. Não basta ter uma Bíblia, não basta ouvir a pregação do padre, não basta eu ler a palavra a cada dia. Aqui você vai perceber que há uma diferença. Primeiro é preciso ouvir e depois de ouvir, praticá-la. Eu quero chamar a atenção desse verbo. O verbo ouvir, ele vem daquela expressão latina que quer dizer obe audire. Audire de audição, de escutar. Mas a palavra obe audire é que dela nasce a palavra obediência. Então, obe audire ela gera obediência. Aquele que escuta a palavra, ele obedece a palavra. Vou dar o exemplo do filho. Um filho que escuta a sua mãe, o seu pai, é o filho que obedece o seu pai, obedece a sua mãe. Um filho que não escuta, não obedece. Aliás, a gente, pai e mãe, começa a perder seus filhos quando seus filhos não te escutam mais. Uma vez que eles não te escutam mais, eles também obedecem só no que querem. Veja que doçura uma criança pequena. Tem uma voz que uma criança mais gosta de ouvir do que a voz do pai e do que a voz da mãe. A voz do pai, a voz da mãe para uma criança é cura. Ela pode estar chorando o que for, ela pode estar cheia de dor. Ela está lá com quem a tia cuida, a avó cuida, mas quando ela escuta a voz da mãe, aquilo já vai amansando.
Quando a mãe pega no colo e vai falando palavras doces, palavras de cura, aquilo vai entrando, vai penetrando nela e vai sendo para ela tudo aquilo que a psique da criança precisa. A criança pode estar fazendo o que for, até sem saber uma coisa errada. A mãe falou não é não, sim é sim. Então você tem o domínio no sentido educativo da palavra, quando realmente a sua palavra ressoa dentro do ouvido do seu filho, da sua filha. E a criança obedece. Seja onde for, o pai fala, vem cá meu filho, o filho vem. Agora que duro é quando a criança começa a crescer e se desenvolver. Ela começa a escutar outras vozes, escutar outros apelos. E às vezes até ela fica confusa, porque deixa de ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, e vai escutar a voz do mundo. Rebeldia. O que é um filho rebelde? Não há nada mais duro e cruel do que a rebeldia. Você sabe que anjos são aqueles que obedecem Deus, porque são mensageiros de Deus. Quando falamos que existem anjos rebeldes, é porque esses anjos deixaram de ouvir a Deus e se tornaram luz própria, voz própria, e não obedeceram mais a Deus. Então não são mais anjos de Deus, foram criados por Deus, são criaturas de Deus. Inclusive lá no livro do Jó é interessante, né, quando fala que os filhos de Deus, inclusive Lúcifer, porque ele também era um filho de Deus enquanto foi criado por Deus. Mas depois que desobedeceu, porque quem é filho é quem obedece. Existe filho por ordem de natureza, que é filho que nasce por natureza. E existe o filho por ordem de obediência, que é aquele que te obedece, que te segue, seus ensinamentos, suas orientações. Quem são os filhos de Deus? Todos somos criados por Deus. Todo mundo é filho de Deus. Opa, é verdade, toda a criação é filho de Deus. São Francisco até diz que nós somos irmãos, irmão Sol, irmão Lua, irmã Estrelas. Elas muitas vezes são criaturas que são mais filhos de Deus do que a criatura humana. Porque elas obedecem a Deus, enquanto a criatura humana nem sempre. Mas na ordem da natureza humana, quem é filho ou filha de Deus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, de Jesus? Então, o mérito não é conhecer a palavra, saber da palavra. O mérito é obedecer à palavra. E por isso o primeiro modelo de obediência à palavra de Deus que eu quero apresentar, e todos nós conhecemos, mas precisamos mergulhar mais cada vez nessa figura, é a Virgem Maria, a serva da palavra. Lucas 1, versículo 26, diz que, aliás, me desculpe, é um pouco antes ainda. Aliás, é isso mesmo, o 26 diz, quando Isabel estava no 6º mês, né? Porque estava falando da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A virgem, prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Anjo é o portador da palavra. O anjo é o mensageiro da palavra. Como nos ensina o Papa Gregório Magno, anjo não é natureza, anjo é ofício. A natureza é a natureza espiritual. O anjo é um ser de puro espírito, mas ele é denominado anjo por causa do seu ofício. Então os anjos têm ofícios, ou seja, os anjos eles têm desígnios divinos. Então existem os anjos de escala comum, os anjos da guarda, porque nos guardam, querubim, serafim, estrondo, ou seja, de acordo com cada um, tem o seu ofício na escala divina. Mas aqueles anjos que têm funções sublimes ou maiores, ou responsabilidades maiores,
a igreja denomina arcanjos. E nós conhecemos os 3 principais, porque a palavra de Deus revela eles a nós, até pelo nome, né? Então, o versículo 28 diz que o anjo Gabriel, por causa da missão grande, é o arcanjo Gabriel. Então, o arcanjo Gabriel entrou onde Maria estava, como ele é portador da palavra. Veja, anjo vem até nós para trazer a palavra de Deus. Se você quer ser anjo na vida de alguém, seja um portador da palavra de Deus. Não seja um anjo do mal, um anjo decaído, um anjo rebelde. Não existe coisa pior do que a rebeldia. Já eu volto a falar sobre esse assunto, tá? Porque filhos rebeldes é a tristeza do mundo. Mas o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, o mal não é com Maria. Quem é com Maria é Deus. O Senhor está com ela. A palavra está revelando isso, dizendo isso, afirmando isso, confirmando isso, iluminando essa verdade. A palavra está com Maria. Deus está com ela. Ela assustou-se. A palavra está dizendo que ela se assustou com a própria palavra que o anjo disse. E ela começou a meditar. Veja, Maria é tão da palavra que todo mundo, quando recebe a palavra, se cria aquela onda assim, estupefata por causa da palavra, mas começa a meditar. O que significa? O que ela quer dizer para mim? O que ela traz para mim? Toda a palavra de Deus que vem ao seu encontro, guarde ela no seu coração, pense, medite e reflita. Aprendamos com Maria, a mulher da palavra. Então o anjo disse, primeira coisa, Maria, não temas. Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eu sei que todos nós temos graças diante de Deus. Olha a graça de estar vivo, a graça de estar aqui falando com você, a graça de sermos irmãos. Aí tem inúmeras graças. Mas Maria recebeu uma graça, um privilégio, um favor divino. Aqui não é mérito de Maria, aqui é graça, ou seja, é gratuidade de Deus, é beneplácito divino. Então, a graça que ela recebeu, tu encontraste a graça diante de Deus. E qual é a graça? Conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Quem é Jesus? O Logos. Quem é Jesus? O Dabá. Quem é Jesus? A palavra eterna de Deus. Eu fico pensando, eu fico assim, estupefato. Maria está recebendo a graça de se tornar o primeiro templo, ou o maior templo, ou o templo por excelência da palavra. Aquela palavra que da eternidade, na qual todas as coisas foram criadas, essa palavra agora vai habitar num templo humano. Esse templo tem nome. Como é que se chama? Maria. Maria é o tabernáculo da palavra. É o lugar onde a palavra de Deus habita, de forma única, singular. Não só habita, mas a palavra agora vai se encarnar, vai tomar forma humana nela, em Maria. Desculpa, você quer graça maior do que essa? Dá para entender porque Maria, ela não é feliz só porque gerou Jesus, porque, não. A felicidade de Maria, a graça de Maria, quando Jesus diz, olha, bem-aventurada quem ouve, ela foi a primeira a ouvir. Porque o anjo está falando diretamente para ela. Está dizendo diretamente a ela, tu encontraste graças, Maria, diante de Deus. Deixa eu trazer uma outra palavra. Vocês se recordam que no primeiro dia do nosso encontro, eu trouxe a palavra em hebraico, que quer dizer Dabá. Dabá quer dizer palavra criadora. Depois eu trouxe no grego a palavra logos. A palavra logos quer dizer a palavra, mas é palavra encarnada, é palavra adorada, é palavra que está presente no meio de nós. Então, a palavra é Dabá, a palavra é logos, mas aqui nós vamos encontrar o outro significado de palavra. A palavra agora também em grego, ela é rema. Rema, R-H, vai escrever para nós aí. E o que é a palavra enquanto rema? É a palavra direcionada.
é a palavra que ela veio para mim. O Logos é para todos. A palavra de Deus, ela se fez palavra para todos nós. Mas existe uma palavra de Deus que é para mim, que é para você. É a palavra que vai se encarnar na minha história, na minha vida. O Logos de Deus se encarnou na história da humanidade. Agora esse Logos vai se encarnar na minha história, na história do Padre Roger. Na sua história, Maria, José, Pedro. Porque essa palavra ela vem ao nosso encontro. E hoje nós estamos vendo a palavra rema vindo ao encontro de quem? De Maria. Quando o anjo disse que alegre é cheia de graça, a cheia de graça é ela. Não é Isabel, não é o Padre Roger. Pode ser cheio de graça de contar historinhas engraçadas, mas não sei contar nenhuma. Nem disso eu sou cheio de graça. Mas a graça sublime, quem é cheia é só a Virgem Maria. É uma palavra rema para ela. O Senhor está com... Eu posso até me apropriar dessa palavra e ela ressoar como um rema para mim. Mas ela, em primeiro lugar, foi uma rema para a vida de Maria. Veja, uma palavra direcionada a ela. E por isso ela se perturbou. Por isso ela pôs-se a meditar na palavra que foi dita a ela. E por isso o anjo disse, Maria, não precisa temer não, viu? Por quê? Você encontrou graça, você encontrou uma rema de Deus para a sua vida. E qual é a rema de Deus para a vida de Maria? Ela vai conceber, ela vai dar à luz a um filho, esse filho vai se chamar Jesus. Nem antes dela, nem depois dela, ninguém teve um filho chamado Jesus. Ainda que Yeshua, no hebraico, seja o mesmo nome para Josué, Josué foi Josué, ele não foi Jesus. Josué, ainda que a raiz do nome seja o mesmo, Josué teve sua importância, sua história, ele é até uma figura de Jesus, mas ele não foi Jesus. Moisés foi uma figura de Jesus, mas não foi Jesus. O Jesus, palavra encarnada, só Maria gerou. E ela acolheu, então, esse rema, essa direção, essa palavra direcionada para ela. Você vai conceber, você vai dar à luz e esse filho se chamará Jesus. Maria, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria guardou essas palavras que foram direcionadas ao seu coração. Deixa eu dizer a você, Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus é direcionada a você. A palavra de Deus ela vem como uma flecha, sabe? Ela vem como uma flecha que acerta o coração e ela te acende, desde que você a acolha. Imagina se Maria tivesse ignorado. Ah, tá bonito, muito bonita a palavra. Não, ela a acolheu. Ela só perguntou, mas como que vai se fazer isso? Humanamente não dá, eu não conheço o homem, eu não tenho intimidade com homem algum. E o anjo então disse, o Espírito Santo, sabe o Espírito Santo, a outra mão do Pai? O Espírito Santo vai descer sobre ti, Maria. Vocês estão vendo aqui está a criação novamente acontecendo. O que é a criação senão senão o Pai usando suas duas mãos para criar todas as coisas? Agora o Pai está usando as duas mãos e o ventre de Maria se torna o novo paraíso. É nela que se realiza a nova criação. É por isso que se diz que ela é a nova Eva. Porque nela o paraíso de Deus é recriado. No Espírito, o Logos se faz vida nela. E o Logos, em vez de criar um outro homem, ele mesmo se torna o homem. O novo homem se chama Jesus. Mas aonde? No ventre de Maria. Que poderosa é a palavra de Deus, não? Aquela criação que nós contemplamos no início, que se perdeu, que Adão e Eva, pela desobediência à palavra, desobediência à palavra, todo desastre entra na vida humana pela desobediência e desobediência à palavra. Começa um filho a desobedecer o pai e a mãe, começam os pequenos desastres na vida. E aí parte para outros. Maria é a mulher da obediência à palavra. Aquele que vai nascer de ti, Maria, será chamado Filho de Deus. Não é filho de Deus como eu sou, como você. É o Filho de Deus, o Filho eterno, o Filho que é o Logos de Deus, o Dabá, a palavra. Agora, ele está em você, Maria.
Eu não sei, eu fico pensando, né? Como é que Maria pôde compreender, quando eu estava falando na nossa formação de ontem, que dos mistérios de Deus, mistério não é algo escondido, mas é algo profundo, eu não consigo entrar na profundidade de uma grandeza como essa. Aquele filho que no princípio criou todas as coisas, agora ele está se encaixando, se encarnando no ventre de uma mulher. O ventre dessa mulher agora se torna um novo paraíso. Também Isabel aparenta conceber um filho na sua velhice. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Para a palavra que no princípio criou todas as coisas, nada é impossível. Não é impossível minha vida, a sua vida, a vida de ninguém, porque a palavra de Deus ela tem poder de fazer nova todas as coisas. E aí se conclui naquilo que para mim é a síntese do que é a Virgem Maria. O que disse Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que submissão à palavra, que docilidade à palavra. Maria é a serva da palavra, porque ela deixa que a palavra se cumpra nela, se realize nela, se faça nela. A palavra de Deus realmente se torna rema na vida de Maria, porque Maria acolhe a palavra. Assim como Deus teve um rema para a vida de Maria, e o rema remando acontecendo na vida dela, trouxe a salvação para nós, e Maria é a mulher que é venerada, ela não é deusa, não é semideusa, mas ela é só uma serva do Senhor. Mas que serva, hein? Ela é a serva que é templo. Eu não encontro nem antes dela, nem depois dela, uma mulher que se tornou o ícone da palavra de Deus como ela. Não só porque acolheu, não só porque encarnou, ou seja, deixou que a palavra se encarnasse nela, mas ela escutava a palavra, o Logos, e agora o Logos está dentro dela. Você quer alguém que escutou mais a palavra do que Maria? Me diga, hein? A palavra gemia dentro dela, a palavra crescia dentro dela, a palavra veio para fora do ventre dela. Ela é o tabernáculo da palavra, tem que ser amada mesmo, tem que ser realmente venerada. Toda vez que eu olho para Maria, eu encontro nela o protótipo de alguém que precisa servir a palavra de Deus. Ela nos ensina a sermos homens e mulheres na palavra. Quando ela diz, eis aqui a serva, ou seja, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para realizar a palavra de Deus em mim. Então, eis aqui a serva do Senhor, que a palavra de Deus se realize em mim, que a palavra de Deus se cumpra em mim, que a palavra de Deus se torne realmente morada em mim e que eu seja realmente servidora da palavra. Eu e você não podemos querer ser outra coisa. Se queremos ser restaurados, se queremos ser curados, se queremos ser conduzidos, deixamos que a palavra de Deus realize a sua obra em nós. Em Maria, você vê que plenitude. A mulher silenciosa, Maria não fala, nossa. Maria, ela escuta. A palavra de Deus não é para ser falada primeiro, é para ser escutada, meditada, guardada, refletida. Quem fala demais escuta pouco. Quem só diz não ouve. Então, Maria é a mulher do ouvir. E como ela tanto ouve, como ela tanto mergulha, a palavra nela se realiza de uma forma plena. Ela é plenamente a mulher da palavra. Por isso que Maria, na teologia, ela é comparada à igreja. Maria é o modelo de igreja. O que é a igreja? Senão aquela que porta a palavra e aquela que anuncia a palavra. O que é a igreja? Senão o templo da palavra, onde a palavra é contemplada, adorada e onde a palavra é levada. Maria não é outra coisa, senão aquela que recebe a palavra, encarna a palavra e aquela que leva a palavra. E é por isso que ela vai agora levantar-se, ela não vai ficar lá se contemplando, se endeusando, ou então fazendo charme, agora eu estou grávida. Não, ela é o ser igreja, ela é o modelo de igreja. Ela recebe a palavra e ela se levanta apressadamente. É a palavra que corre, é a palavra que vai ao encontro. A sua prima está grávida,
ela vai ao encontro da sua parenta. Ela vai levar a palavra. Ela não é a palavra, ela é a portadora da palavra. Nenhum de nós somos a palavra é uma só, é Jesus. E Maria, como cumpre isso bem, meu Deus? Que beleza essa mulher. Ela é portadora da palavra. Ela apressadamente sabe que a sua parenta, já idosa, o que é para uma idosa, né? Ficar grávida. Então ela vai lá levar a palavra que acalenta, que cura. E você veja que quando Maria chega portando a palavra, ela é aclamada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto. E naquela mesma hora, a palavra que está nela santifica o filho que está em Isabel. Ô bênção! Quem porta a palavra de Deus leva graça para o outro, leva bênção para o outro, leva graça para o outro. Quem não porta a palavra de Deus, leva fofoca, leva maldição, leva palavras de destruição. Não, quem é portador da palavra de Deus, como Maria era, ela leva a graça da palavra de Deus onde quer que ela vá, onde quer que ela esteja. É por isso que você vai ver depois que aonde Maria está, a palavra de Deus se realiza. O início do ministério público de Jesus, nas bodas de Caná, João capítulo 2, é ela que está lá. É ela que faz com que a palavra venha. Jesus diz, mulher, a minha hora não chegou. Mas ela é aquela que invoca a palavra. Ela é aquela que traz a palavra e a palavra se cumpre. E você vê que milagre maravilhoso. Onde Maria está, a palavra de Deus está se cumprindo. Porque ela é portadora da palavra. Seja você também um portador. Seja você também um tabernáculo vivo, levando a palavra de Deus na sua vida. Mas aí eu trago novamente a palavrinha grega, que é o terceiro significado de palavra a você, que é rema. A palavra de Deus foi direcionada a Maria e ela a acolheu e recebeu, e a palavra se cumpriu. Deus tem um rema para a sua vida. Até na vida de Jesus, você vai lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, Jesus entra na sinagoga, ele toma a palavra de Isaías, o Espírito de Deus repousa sobre mim, Jesus diz, hoje essa palavra se cumpriu. Se cumpriu onde? A palavra de Isaías lá no passado se cumpriu na pessoa de Jesus. Quando eu acolho a palavra de Deus para mim, aquela palavra dabá, é aquela palavra que cria um coração novo em mim. Aquela palavra logos é que traz Jesus a mim. Mas a mesma palavra, ela se torna rema. Ela está dando uma direção, uma luz para a minha vida. Então, se você está lá na missa, participando dela, a palavra que foi proclamada é para todos. O logos é para todos. Mas quando eu abraço aquele logo que foi para todos, para mim, aquela palavra se cumpre em mim. Não foi para o meu marido, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não, é para você. Então tome posse da palavra de Deus que foi direcionada a você. E Deus dirige a sua palavra a mim, dirige a você. Eu tenho certeza que quando eu proclamei a palavra aqui, você já escutou alguma palavra de Deus para você, a não ser que você não tenha ouvidos para ouvir. Não é à toa que Jesus termina as suas principais parábolas dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem muita gente que tem ouvidos, mas não ouve. Ou seja, não absorve o que está sendo dirigido a mim. É só quem abre os ouvidos para ouvir é que acolhe que acolhe a rema de Deus que está sendo dirigida ao meu coração, ao seu coração, ao coração de cada um de nós. Eu queria que você parasse hoje para meditar e até que você tivesse um caderninho para você começar a anotar as remas que Deus já deu para a sua vida. Eu lembro quando eu era criança não, já adolescente, meditando a minha vocação, o chamado de Deus, e Deus me mandou uma palavra, né? Lá de Jeremias 1, ainda no ventre da sua mãe, antes de ser formado, eu te escolhi. Aquilo caiu como um rema para mim. Era um menino ainda, olha, Deus me olhou no ventre da minha mãe, né? Ele já tinha um desígnio para mim. E ao longo do tempo eu fui vendo que palavras eram direcionadas a cada tempo. Então por isso que a palavra naquele tempo, então naquela ocasião,
Tá? Então é uma palavra que é dirigida num tempo, numa ocasião, ela é dirigida para aquela situação. A mesma palavra. Quantas pessoas não encontraram rema naquilo que o anjo disse agora a Maria? Nada é impossível para Deus. A pessoa está vivendo um momento duro, complicado, e essa palavra vem em socorro, vem como luz, vem como flecha. Então é uma direção que eu quero dar a você nessa formação nossa de hoje. Pare para pensar nos remas que Deus já te deu ao longo da vida e qual é o rema que Deus hoje tem para a sua vida. Qual é a palavra direcionada, dirigida, voltada para você que Deus tem hoje para te dar. Pare para acolher, absorver. Deus vai mandar anjos para lhe enviar a palavra. Anjo não quer dizer mensageiro? Eu posso ser agora um anjo, não sou um puro espírito, porque como eu disse, anjo é o ofício, não é a natureza. Que estou lhe agora lhe trazendo a palavra. Padres, profetas, homens, mulheres de Deus. Mas os anjos de Deus mesmo já vieram em socorro, né? E sopraram, inspiraram, me direcionaram por uma palavra que Deus estava querendo me dizer. Então isso é rema, a palavra que Deus hoje tem para a minha vida, para o meu coração. Mas faça isso, por favor, sem ansiedade, sem cobrança, só como Maria. Maria não estava ali, o que Deus vai mandar para mim? Será que Ele vai mandar um anjo? Não, ela estava no Orbe Audire, no silêncio da escuta, da contemplação. Só penetra no rema de Deus quem se coloca na escuta da contemplação, de contemplar Deus, de adorar a Deus, de se colocar na presença dEle para adorá-lo em espírito e verdade. A primeira coisa que a palavra vai fazendo é ir destruindo as inquietações. A palavra dele vai penetrando no caos interior que nós muitas vezes nos encontramos. Porque no princípio era o caos, e do caos Deus fez, e do caos que era o nada, do nada Deus fez tudo. A gente precisa penetrar no nosso nada, a gente é muita coisa, a gente acha que é muita coisa, a gente fica com muita coisa na cabeça, no coração. Não! Entra no seu nada, porque é do seu nada que o tudo de Deus se revela. É do seu nada, do meu nada, do nosso nada, que a palavra de Deus vem em nosso socorro, para nos orientar, para nos dirigir. E eu não posso encerrar a nossa formação de hoje olhando para Maria, aprendendo com ela a sermos servos, servas da palavra, sem deixar se orientar pela palavra, abrindo lá o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Porque a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro, sempre. Agora, o problema é a receptividade que nós damos para essa palavra. Qual é a receptividade? Ou de que forma você acolhe essa palavra? Maria acolheu de forma plena, e a palavra se tornou plena na vida dela, né? Como é que começa o capítulo 13? Dizendo o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa, sentou-se junto do mar, e grandes multidões se ajuntaram ao seu redor. E Jesus, por isso, entrou num barco, sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia, e ele falou-lhes muitas coisas em parábolas. E a primeira e principal delas é dizer: o semeador saiu para semear. O semeador é aquele que joga, que lança a semente na terra. Então, se é uma parábola, ele está se colocando agora aqui no lugar do semeador. Ele é o semeador e o semeador semeia a semente. A semente é a palavra. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram, estão na beira do caminho, né? Outras sementes caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Acontece. Mas outras ainda caíram no meio dos espinhos.
os espinhos cresceram e a sufocaram. E por fim, outras caíram na terra boa e deram fruto 100, 60 ou 30 por um. E a conclusão é o que está no versículo 9 que eu já me referi antes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ouça. Porque nós muitas vezes não ouvimos. Nós muitas vezes não escutamos. Nós muitas vezes deixamos a palavra passar adiante. Como eu disse, às vezes a gente vai na missa e não sabe nem qual foi o evangelho que foi proclamado. Não busque entendimento. Busque primeiro ouvir. Só ouvir a palavra. Essa é a atitude do discípulo. Ouvir, meditar, contemplar essa palavra para depois saber praticá-la. Então eu quero pegar as próprias palavras de Jesus para perguntar: que terreno é o seu? Que coração é o seu? Como é que você se comporta diante da palavra de Deus? Você é aquele terreno à beira do caminho? Você é aquele terreno pedregoso? Você é aquele terreno cheio de espinhos? Ou como Maria, você é o terreno fecundo? Para compreender melhor, pegue a própria explicação de Jesus no versículo 19, tá? 13, 19. Então é assim que diz Jesus, é assim que explica Jesus. Vós, portanto, escutais a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe aquela pessoa distraída? Sabe aquela pessoa que por qualquer coisa se distrai? Até escutou agora, mas está tão voada, meu Deus, está tão preocupada com outras coisas, tem tantas outras ocupações, que vem aqui as distrações e já rouba. No primeiro momento, levou, foi embora. Ou a pessoa nem procurou compreender, ouviu, mas ouviu de qualquer jeito, a palavra foi embora. Cuidado, porque vivemos numa época de tantas distrações. As distrações nos roubam muitas vezes do essencial e rouba da palavra de Deus. Pensamentos que voam levam também a palavra de Deus voar junto. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra de Deus e recebe com alegria, faz até festa, mas não tem raiz em si mesmo, é só de momento. Quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, fica escandalizado e logo desmotiva. Tem gente que é do entusiasmo. Nossa, agora eu sou de Jesus. Agora eu fiz encontro da palavra, fiz encontro de casais, fiz encontro na canção nova e até chora. Mas diante da primeira dificuldade, que a pessoa acha que a vida dela vai ser só tudo maravilha. Mas vem tribulação, como ela não tem raiz na palavra, como ela não tem profundidade, e desculpe, a expressão é essa, como ela ainda é superficial, vive na superficialidade, você sabe que a superficialidade é um terreno raso e ele logo não encontra a profundidade necessária para o fruto vingar. Então, está faltando aqui profundidade. Até receba, até com alegria, até com entusiasmo. Olha que maravilha o que o Padre Rocha falou, aí marca na Bíblia, blá, blá. Mas minha irmã, é só vir uma tribulação e como não vem poucas, vem muitas, né? Logo a pessoa sucumbe, logo a pessoa desmotiva e ela abandona a palavra. O versículo 22 diz que o que foi semeado no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas desculpa, está cheio de preocupações mundanas, vive na ilusão das riquezas e a palavra de Deus sufoca. Toda preocupação com as coisas do mundo sufoca a palavra de Deus. Ao contrário, é a palavra de Deus que tem que sufocar, que tem que reprimir as nossas preocupações. A gente deixa o contrário acontecer. Se o meu pensamento é mundano, não é só mundano porque eu vivo no mundão, mas eu vivo só preocupado com coisa mundana, é conta para pagar, é luz para resolver, é negócio para ganhar. Não, eu vou na missa, fico até com aquela ansiedade, porque eu tenho minhas coisas mundanas para me preocupar. E logo, a palavra de Deus é sufocada dentro de mim. A ilusão da riqueza, toda riqueza é ilusão, minha gente. Toda. Eu não conheço um rico que está satisfeito com sua riqueza. Eu não conheço uma pessoa farta de bens que está satisfeita com seus bens.
Porque a ilusão, ela sempre procura ilusão. Não que você não tenha que trabalhar para ter os seus bens, para ter aquilo que você precisa. O único problema é a ilusão. Porque a ilusão, ela sufoca o coração, ilude a alma e deixa a palavra de Deus longe. Agora, que beleza, hein? Que beleza é aquele terreno onde foi semeado, que é uma terra boa. Ouve a palavra, medita a palavra, procura viver com profundidade a palavra, não se deixa iludir por nada, não se deixa sufocar pelos prazeres, pelas ilusões do mundo. Essa palavra produz fruto. Um vai ser 100, outro 60, 30, e aqui não importa a conta matemática. O que importa é que ela produza frutos. E eu encerro perguntando: a palavra de Deus está produzindo frutos na sua vida? Essa palavra tem transformado, ela tem saído um homem novo, uma mulher nova na sua vida, no seu coração? É para isso que nós semeamos a palavra e é para isso que eu preciso acolher a palavra. De que forma a palavra de Deus está caindo no seu coração e quais são os frutos que você tem colhido a partir da vivência e da meditação da palavra de Deus. Senhor meu Deus, que a Tua palavra agora é semeada nos corações. Abençoe cada homem, abençoe cada mulher, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, para que todos possam produzir frutos e frutos em abundância. 30, 60, 100, mas o importante é que venham os frutos, Senhor. Que venham os frutos. Frutos de conversão, de transformação, frutos de amor, frutos de alegria, frutos de uma vida nova, Senhor. Que a nossa vida seja frutífera, Senhor, por causa da Tua palavra. Que a Tua palavra penetre no nosso interior e faça nova todas as coisas. Abençoe-vos então, esse Deus maravilhoso, que semeia em nossos corações Sua palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua maravilhosa companhia durante esses 3 dias de formação que a Canção Nova aqui em Brasília fez para você com todo amor. Teremos muitas outras formações, mas é importante que você nos acompanhe nas redes sociais. Não deixe de curtir esse nosso canal aqui no YouTube, tá bom? E, inclusive apertando os sininhos, porque quando tiver alguma produção, você vai ser com certeza comunicado disto. Deus abençoe você e nós nos encontramos na Palavra de Deus, porque ela faz nova todas as coisas.